Esta é a primeira aplicação prática da revista número 1 da Beabá da Eletrônica, Capron, professor Beda Marques, que se encontrava digitalizada no site de blog do Pico. O Pico refez seu site e todas essas revistas digitalizadas foram transferidas para o site Dataset. Se quiser adquirir qualquer uma das revistas do Beabá, é só entrar em Beabá da Eletrônica Dataset. Análise do circuito, conforme a visão do ET. Vamos analisar cada componente isoladamente, mas não pretendo voltar ao assunto nos próximos esquemas com componentes já analisados. O ponto de partida é sempre na fonte de energia. A pilha ou qualquer fonte de energia é a responsável pelo funcionamento do circuito. A fonte possui uma quantidade de partículas prontas para se deslocarem do ponto negativo ao positivo, ou pelo modo convencional, do positivo ao negativo. Quanto mais partículas existirem na fonte, maior é a força que elas se impulsionam para produzir uma corrente. A fonte desligada mantém essa força que se chama tensão, mas não ocorre nenhuma corrente. Outros chamam a tensão de voltagem, em homenagem ao ilustre italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, o idealizador da primeira pilha. O nome se deve ao fato de se empilhar uma série de discos um sobre o outro formando uma pilha. Talvez, o ideal seria chamar de DDP, diferença de potencial, porque existe essa força que impulsiona as partículas de modo a se estabilizarem. Onde há partículas a mais, haverá um movimento delas para onde há menos. Quando isso ocorre, a pilha chegou ao seu fim, com a tensão zero, ou seja, não há mais nenhuma diferença de potencial. O que fazemos, na eletrônica, é criar labirintos por onde essas partículas deverão passar obrigatoriamente para chegar na saída, que termina na fonte de energia. Fonte de alimentação é outro nome. O elemento responsável pelo início da movimentação das partículas é o interruptor, representado pela seta desconectada. Os fios e todos os elementos do circuito já possuem partículas disponíveis neles e ficam ansiosos para iniciar a peleja. Às vezes, sai até uma faísquinha ao se acionar o interruptor. Apesar da velocidade dessas partículas ser enorme, já existe uma pronta para entrar na fonte, quando você liga. A DDP gerada pela presença das próprias partículas de um lado da fonte vai empurrar, uma a uma, em direção ao lado da fonte com pouca ou nenhuma partícula, gerando a corrente. Mas, também vai puxar as partículas prontas para entrar. A corrente é medida em amperes, mas é um valor muito alto. Geralmente, se usa miliamperes, mA, ou microamperes, mA ou, para facilitar, o A. O nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. A tensão é medida em volts, V, mas tem seus submúltiplos também milivolts, MV, e microvolts, mV ou, para facilitar, UV. A desinência no mili se refere à milésima parte da unidade em questão, 1 sobre 1000, e micro à milionésima parte, 1 sobre 1 milhão. As partículas presentes nos transistores vão transformá-los em verdadeiros interruptores. Os transistores podem agir como amplificadores ou como chaves. Existem vários tipos, mas esses que usaremos são chamados de bipolares, que são os mais comuns. Há dois tipos, PNP e NPN, que designam a polaridade de seus terminais. Os terminais se chamam coletor, base e emissor. Então, é só associar a sigla P, para positivo, e N, para negativo, para os terminais correspondentes. Assim, um transistor PNP tem o coletor positivo, a base negativa e o emissor positivo. Sempre que você conecta esses elementos, a base e o emissor devem ser ligados de acordo com a conexão à fonte. Isto é, se o emissor for P, ele deve ser ligado ao positivo. Se a base for N, deve ser ligada ao negativo. O coletor deve ser sempre invertido, se for P se liga ao negativo, se N, ao positivo. Pelo desenho do circuito, você já vê que são dois NPN, coletor N no positivo, base P no positivo e emissor M no negativo. Outro detalhe é que o símbolo do NPN é uma seta no emissor saindo, sentido convencional, positivo ou negativo, e no PNP é uma seta no emissor, entrando no transistor. O transistor funciona como no desenho. Se você abre o registro na caixa d'água pequena, pouca água corre até o duto que libera muita água da caixa grande. O ponto em que se encontram as duas caixas seria o transistor.
A caixa pequena seria a base e a caixa grande é que alimenta o coletor. A saída de toda a água seria o emissor. Geralmente a onda que entra pela base é muito fraca como a caixa pequena, mas ao passar pelo transistor uma corrente maior é movimentada conforme a forma da onda. Esse é o efeito amplificador. No esquema, a corrente passa pelo emissor, sai pela base e segue pelo coletor. Como o emissor é N, a corrente se junta e deixa passar uma pequena carga pela base que é P, porém de dimensão bem menor, permitindo que a maior corrente siga pelo coletor que é N. Pela base, encontramos um capacitor e um resistor. O resistor serve para impedir o trânsito das partículas. Ou seja, a tensão empurra as partículas, mas o resistor só deixa passar uma parte. Se você aumenta a resistência, a corrente é reduzida. Se diminui, a intensidade da corrente aumenta. Veja que a maior parte da corrente vai seguir pelo coletor e passará por um resistor de 100 ohms, enquanto que, pela base, o resistor é de 10 kΩ. Isso quer dizer que pouca corrente passará via base. O símbolo da resistência é o Ohm, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. As unidades são para cima agora. O quilo-ohm significa quilo-ohm, ou seja, 1000 vezes para quilo e 1.000.000 para mega-ohm. Se você percebeu, há uma nítida relação entre a tensão, a corrente e a resistência. E foi Ohm quem estabeleceu essa relação ao escrever a seguinte lei: VA menos B igual R vezes I, onde VA é a voltagem antes da resistência, ou um ponto inicial, e VB é a voltagem depois da resistência, ou um ponto final. R é o valor da resistência e I é a intensidade da corrente. V é dado em volts, R em ohms e I em amperes. Isso significa que se for aplicada uma tensão de 10 volts a um resistor de 10 ohms, a corrente que circulará será de 1 ampere. Veja que a corrente antes e depois é a mesma, mas a voltagem será 0 volt. Se você alterar a resistência para 1 ohm, a corrente passará para 10 amperes antes e depois. Ou seja, as partículas estão disponíveis, mas a resistência só deixa passar uma parte somente. Como há menos partículas, há uma redução na força que as impulsiona, a tensão. Há operações interessantes com resistores principalmente quando você não tem determinado resistor. Suponha que você tenha 2 resistores de 10 ohms, mas você precisa de um de 20 ohms. Não tem problema. É só soldar um no outro e pronto. A regra é simples. Basta somar as resistências para se saber o valor da resistência total. RT igual R1 mais R2 mais Rn. Eles estão em série. O terminal de um está ligado a um único terminal do outro. Mas, se você precisasse de um resistor de 5 ohms, aí, o caso é diferente. Quando temos resistores em paralelo, ou seja, um dos terminais de um resistor está ligado a um dos terminais do outro e o mesmo acontece com os outros 2 terminais desses mesmos resistores, a fórmula muda para RT igual a 1 sobre a soma do inverso de cada valor de resistor. Ou seja, se você tem 2 resistores de 10 ohms, aplicando a fórmula teremos RT igual a 1 sobre 1 décimo mais 1 décimo. RT igual a 1 sobre 2 décimos. RT igual a 1 sobre 0,2 é igual a 5 ohms. Quando são 2 resistores, tem uma fórmula mais simples. RT igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Continuando o caminho do labirinto, a pouca corrente na base vai se acumular, em sua maioria, no capacitor de 100 microfarad. Por quê? A finalidade de um capacitor é acumular cargas. Ele tem 2 terminais, mas não se comunicam, não tem continuidade entre eles. O que ocorre é uma indução entre cargas. No caso do esquema, o terminal recebe as partículas e estas criam um campo que influenciam na outra placa ligada ao outro terminal. Ou seja, só existe corrente enquanto houver partículas na outra placa. Entre as placas existe um tipo de material não condutor, chamado de dielétrico. O símbolo de capacitância é o farad, em homenagem ao cientista britânico Michael Faraday, mas é um valor muito alto. Geralmente se usam os submúltiplos UF ou MIF, microfarad, 1 sobre 1 milhão, NF, nanofarad, 1 sobre 1 bilhão, ou PF, picofarad, 1 sobre 1 trilhão. Existem os capacitores eletrolíticos que trabalham na faixa de microfarad em sua maioria, que é o caso deste circuito.
Eles têm uma faixa de tolerância para voltagem e são polarizados. Um terminal longo é o positivo e o curto é o negativo. Isso quer dizer que, se a voltagem for superada, o capacitor queima. Eles podem ser axial, um terminal para cada lado, ou radial, os dois terminais só de um lado. Os cerâmicos têm valores na faixa de nanopicofarad e não são polarizados, usados em alta frequência e áudio. Os de poliéster, filme plástico, são de nanofarad a microfarad e não são polarizados, usados em áudio e fontes. Esse capacitor eletrolítico é lento e fica recebendo a carga, as partículas, até não ter mais nada para passar. Isso cria uma tensão contrária. A força, que estava empurrando as partículas, fica menor e a sobra no capacitor fica maior, invertendo a circulação. O outro transistor que tinha sua base sem passar corrente começa a circular e o primeiro transistor para de funcionar, dizem que ele entrou em corte. A finalidade dos LEDs é só a de mostrar a ocorrência da oscilação. LED significa Light Emitting Diode, diodo emissor de luz. O diodo só permite a passagem da corrente em um só sentido, mas esse ainda emite luz. Eles são muito frágeis e precisam de uma proteção para que não passe muita corrente por ele, senão queimam. Dependendo da cor do LED, se tem a voltagem que ele suporta e com base nisso se adequa o resistor necessário. Seus terminais possuem polaridade. Só faltou falar sobre a potência, que significa o quanto de trabalho a corrente executará ao passar pelo resistor e medida em watts, em homenagem a James Watt, o britânico que aperfeiçoou a máquina a vapor inventada pelo inglês Thomas Newcomen. A fórmula da potência é P igual V vezes I, ou seja, a potência dissipada é igual à diferença de potencial multiplicada pela corrente que circula pelo resistor. A grande maioria dos circuitos que vou mostrar são simples e não precisarão de muita voltagem. Assim, os resistores que usaremos serão na base de 1/4 de watt, salvo se mencionar uma informação específica para um determinado circuito. Identificando componentes. Os transistores bipolares, na parte superior deles, apresentam inscrições do tipo BC548C. A maioria é BC, seguido pela numeração dele 548, 549, 546 etc. Às vezes, segue-se uma letra A, B ou C. Veja um tipo de interruptor. Resistores. Esses são identificados por faixas de cores. Vamos identificar aqui os componentes. Um resistor de 10K, um resistor de 100 ohms, outro de 10K e outro também de 100. Observa lá, marrom, preto, marrom e uma faixa que parece de ouro, né? Aqui também a mesma coisa, de ouro, né? Marrom, preto e laranja. O marrom é 1, o preto é 0. Então você já tem 10. E o laranja indica que você vai ter que multiplicar por 1000, né? Então você vai ter 10.000, que é 10K. Os LEDs e os transistores ali, ó. Vamos ver se consigo trazer mais. 549. O outro aqui está mais difícil de ver. E os capacitores de 100, eles são de 6,3 volts. Não tem problema porque é 3 volts, né? Aqui eu tenho um outro tipo. Ver se eu consigo trazer aqui, ó. Tá vendo? Ele é um
558. Ele, quando é 5,4, ele é um NPN. Quando é 5,5 alguma coisa, o 5 do meio significa que ele é PNP. Mas a gente não vai precisar dele não. E também temos aqui a pilha. Então, voltando aqui, vamos ver o circuito, como que funciona. Então, olha lá, o capacitor de 100 microfarad, o negativo tem que estar na base, que é positivo, né? Dos dois lados. Os 10K do resistor tem que estar na base, indo para o positivo. Então aqui a gente já pode ver que essa aqui é o positivo, já tem os dois LEDs e também os 10K. Os 100 que vai até o LED. No caso eu não tenho chave, né? Não botei a chave não, mas não precisa também não. Então agora é só ligar. Tá no negativo, então ligar o positivo aqui. Tá aí o pisca-pisca.